Olá, querido, estamos de volta, rapidinho, hein? Intervalo é rapidinho, com esse programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que todos os dias sai com você, neste horário, para falar do amor de Deus, de coisas especiais sobre a Bíblia, sobre a nossa vida. Afinal, somos cidadão celestial. E muitas vezes nós falamos do céu, mas não queremos saber como é o céu. Como é que é? E nós estamos estudando isso, agora nós estamos estudando um princípio. Porque Deus, ele trabalha com princípios. Princípio de autoridade. E para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, Pastor Messias, que Deus abençoe. Obrigado. Alegria minha, Pastor José Carlos, em voltar a esse programa tão maravilhoso e tratarmos aqui da Constituição Celestial. Como o senhor sempre diz, nós somos cidadãos do céu. E a gente está aqui discutindo o princípio de autoridade à luz da Bíblia para a nossa vida prática, para a nossa vida cotidiana. E eu, cheio de alegria, de honra, por poder estar nesse programa novamente. Amém. Pastor César também está conosco, Pastor César que passou conosco aqui, e faz o programa sempre à meia-noite, nos domingos, ele e a pastora Silene, e é na rádio às quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas. Pastor César, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém, pastor. Eu é que agradeço o convite mais uma vez. É muito bom estar com o senhor e juntamente com o pastor Messias e com você, meu amado telespectador, que tem recebido essa palavra, uma palavra rema, uma palavra transformadora e que hoje, eu entendo que não será diferente. Então, fique ligado na programação, que o Senhor possa estar te abençoando realmente de uma forma tremenda, porque são princípios que nós precisamos aprender para que possamos viver uma vida digna, uma vida em paz e principalmente abundante no Senhor Jesus. Querido, vamos fazer o seguinte, pegue sua Bíblia, caneta, papel, nós vamos ao intervalo e voltamos já falando sobre princípio de autoridade. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido. Nós temos sempre como texto base Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Romanos 13, 1 e 2. O que diz em Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, pastor César? Exatamente assim, pastor. 13, 1 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Esse é o princípio. O versículo 2, olha, quem resiste à autoridade, resiste a Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Resistir à autoridade traz uma condenação. Quer dizer, mas muitas vezes é difícil porque a rebelião. E como é que se dá uma rebelião? A rebelião se dá contra a autoridade. Assim, a primeira rebelião que nós lemos na Bíblia, a primeira rebelião, ela aconteceu no céu. A primeira rebelião foi Satanás. E lembramos que ele não tinha maldade antes da rebelião. Antes da rebelião, Deus honrou. E eu sempre tenho falado, independente de você honrar as pessoas, independente de você honrar, quando a rebelião entra no coração dele, independente de ser honrado, ele vai se levantar contra você. Quer ver, pastor Messias, se você puder, abre a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 28 e o versículo, eu acho que é o 12, 28 e 12, o que a Bíblia fala sobre Lucifer. Olha só, Ezequiel, no capítulo 28, e eu creio que vou ler aqui, eu acho que é o versículo 12. Ezequiel 28 e 12. Ele vem dizendo sobre Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, né? A lamentação do rei de Tiro. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és
o aferidor da medida. O que é a palavra auferidor? Auferidor é aquele que é usado para fazer a medida. O auferidor é aquele usado. Deus, quando queria medir, auferidor de medida, aqui o meu diz, a minha diz, você era modelo da perfeição. Quando Deus queria ver se era perfeito, Deus usava Lucifer. Ele era o modelo de medida. Ele é o auferidor de medida. Deus honrou ele. Mas, independente disso, ele se levantou contra Deus. Pastor César, pastor Messias, nós não temos dúvida que Deus sabia que Satanás ia se levantar. Claro. Né? Isso nós concordamos plenamente, não temos dúvida disso, né? Deus sabia. Pastores, e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, pastor Messias, por isso eu disse que eu tenho aprendido muito sobre isso. Porque quando ele se levantou, ele levou 1/3 da parte dos anjos com ele. E 1/3 da parte dos anjos acreditaram que ele ia ser maior que Deus, que ele iria subir no lugar de Deus. 1/3. Poder de persuasão. E a rebelião faz isso, tem um poder de persuasão tremendo. Ele se levanta, ele faz seguidores. Inclusive, pastor, essa questão é muito interessante, porque esse anjo era chamado de Lúcifer, o detentor da luz. Ele tinha luz própria. Não, ele tinha um trono. Isaías diz que ele tinha um trono. Quer dizer, porém, o meu trono acima de Deus. Ezequiel também diz que ele tinha um trono. Se ele tinha um trono, ele tinha um reino à sua disposição. E ele tinha poder de governo. Mas governo otorgado. Poder, porque Deus é o princípio da autoridade. Deus otorgou a ele esse governo. E passou a autoridade para ele. E é tão interessante, pastor José Carlos, entender como Deus é de absoluto equilíbrio. Deus lhe dá autoridade e não cerceia a sua autoridade. Ele dá a liberdade de exercer aquilo que ele lhe deu. E não tomou de volta. Porque... E não tomou. Isso nós vimos onde? Isso nós vimos na criação do homem. Quando o homem disse, faz a nossa imagem e semelhança, imagem eu sempre digo, você está nos vendo, eu, pastor Messias, você está vendo pela televisão, ouvindo pela rádio a nossa voz. Vendo pela televisão, você, o pastor Messias, não está aí no seu lar. Eu não estou aí no seu lar, o pastor César não está aí. O que está aí é a nossa imagem. Então, mas você vê o pastor Messias na rua, você conhece. Por quê? Porque você viu a imagem dele. Nós fomos eleitos para ser a imagem de Deus. As pessoas tinham que olhar para nós e ver Deus na nossa vida. Isso é a base do ser humano. E semelhança é autoridade. Quando o Satanás, ele vai lá e tenta Jesus Cristo lá em Lucas, ele diz, olha, eu vou te dar todo o reino, tudo isso aqui eu vou te dar, porque a mim foi entregue. O homem entregou no pecado. Quando Jesus Cristo ressuscita, lá no livro de Mateus, ele diz, foi-me dado, ele não diz que ele tinha, ele diz, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Como é que é? Ele tomou da mão, Satanás pegou a autoridade e o homem entregou para ele através de pecado. Quando ele pegou, entregou a autoridade sobre essa terra, sobre as coisas que o homem tinha domínio sobre as coisas, entregou a Satanás. Quando Jesus foi para a cruz e venceu, ele tomou essa autoridade, disse, toda a autoridade no céu e na terra. Deus podia ter a hora como pecou, tá bom, tu pecar, você vai cair, me dá aqui a autoridade e eu vou tomar de volta. Não, veio Jesus Cristo, morreu para retomar aquela autoridade. Esse equilíbrio de Deus é magnífico, pastor César, pastor José Carlos, porque o Lúcifer, se eu vou subir, eu vou ser igual. E eu vou colocar o meu trono acima do. E Deus sabia dessa conjectura toda. É toda a rebelião. Mas não interferiu. Aí o Lúcifer faz um ato de comércio por causa do teu comércio. Qual é o comércio? A propagação da rebelião. Envolvendo um, envolvendo o outro, falando para o outro, chamando o outro, colocando o outro. Já notou, pastor Messias, que toda rebelião parte quando a pessoa quer uma posição que não é sua? Toda rebelião, seja qualquer rebelião que der, ele quer, quando dá uma rebelião no reino, o que ele quer? Ele quer o trono do rei. Então ele se rebela contra o reino, porque ele quer o trono daquele rei. Toda rebelião na história, ela acontece quando a pessoa quer uma posição, principalmente no reino espiritual, ela quer uma posição que não é dela. Deus lhe deu uma posição, pastor Messias. E às vezes as pessoas querem essa posição que não deu para ele, o que ele faz? Ele vai falar mal de você, tentar rebeliar contra você, para pensa que vai tomar a tua posição. Na verdade está de olho no seu lugar. Nenhuma rebelião acontece pelo reino. Acontece pelo trono. Sim. Toda rebelião acontece pelo trono. O sujeito quer a cadeira daquele que está sentado. O lugar que não é seu. O lugar que não é dele. Mas o orgulho promove nele a ilusão de pensar que ele vai ser. Porque o orgulho é uma ilusão. Soberba é ilusão. O sujeito recebeu uma dose de soberba, se ilude. E vou chegar. Não vai chegar. É tão interessante isso que os senhores estão falando, pastores, que, na verdade, você nunca vai ver uma rebelião por aquilo que está abaixo. Por exemplo,
vamos colocar assim, né, na ordem do exército, o tenente, ele não vai fazer uma rebelião simplesmente porque ele quer o cargo voltar a ser sargento, não, ele quer o do capitão. Nunca porque está abaixo. E Jesus, ele foi tão interessante quanto ao pedido, não é? Não chegou a ser uma rebelião, mas chegou a ser um questionamento de uma posição. Quando a mãe de Tiago, né, de João, faz o seguinte: olha, eu quero pedir alguma coisa para o senhor, que coloque o meu filho, um do seu lado, à sua direita, e outro à esquerda. Não, quer dizer, um só ia sentar, Olha entre Jesus só. e Deus. É. Um só ia sentar entre Jesus e Deus. facinho, né? Entendeu? Então é interessante. E aí Jesus, ele com clareza diz: aquele que quer ser grande, não é? Que seja o que sirva. Aprenda a servir. Né? Olha só, no princípio, exatamente. Você quer galgar um lugar maior, então seja o que se submete. Seja aquele que se humilha, seja aquele que realmente se coloca a serviço. Isso é muito... Por isso que há uma necessidade, sim, pastor Zé Carlos e pastor Messias, de se fazer um estudo com os nossos, principalmente com os nossos líderes, não é? E depois liderados, porque muitas vezes isso que o senhor acabou de falar não é passado. Não, assim, infelizmente, César, hoje, muitas vezes, até com medo de perder, que a gente não confia, não se prega a essência da palavra de Deus. Ah, porque vai ser duro, o povo não vai querer ouvir. Não, tem que ser conivente. O povo é de Deus. Nós pastoramos o rebanho de Deus. Nós temos que pregar a essência. Imagina você ser membro da igreja do pastor João Batista. Imagina ser membro da igreja do pastor João Batista, onde ele chega a raça de víbora. Se a raça de víbora diz: não tem amor, eu vou embora daqui, porque lá que não tem. Imagina ser pastoreado pelo pastor Pedro, onde mentiroso morria. Se os mentirosos morrer hoje, aqueles que começam a mentir, dono de funerária vai andar de Ferrari. Porque, quer dizer, imagina ser isso. Então, essas igrejas, e eles eram duros. Paulo, existia 4 tipos de cristão na igreja de Corinto. Existia o que era de Paulo, disse: não, eu quero ser de Paulo. Paulo é estudado. Meu cara. Paulo trabalhou, Paulo é estudado. Paulo foi criado do pai de Gamaliel. Paulo conhece. Não, eu vou ser de Paulo. Ou de, não, Paulo não. Eu quero ser de Pedro. Ah, teve com Jesus, pegou direto da fonte, eu vou ser de Pedro, eu obedeço Pedro. Ou disse: não, vocês dois estão errados, nem Paulo nem Pedro. Eu sou de Apolo, eu quero ser de Apolo. Eu obedeço a Apolo porque eu sou de Apolo. Ou não obedecia a ninguém. Hoje é o pior ainda que não obedecer a ninguém. Eu obedeço, não, eu sou de Jesus, sou só de Jesus. Como Jesus não está aqui é o Espírito Santo. Nós temos que mas quem está aqui é o Espírito Santo para nos ajudar. Então Jesus não vai falar com ele não obedece a ninguém. E tem gente, aí Paulo diz em Coríntios capítulo 3, eles falam em 3, ele diz assim: ó, eu queria tratar vocês como adulto, mas eu não posso. Como a espirituais, né? Eu queria dar mais, eu tenho que dar sopinha para vocês, porque vocês, ou como espirituais, vocês são carnais. Imagina se chegar seu irmão na igreja, pastor Messias, e você diz: tem um monte de carnal aqui. Ele levanta e vai embora. Mas foi isso que Paulo falou, por quê? Porque ele está pregando o evangelho, que não é facilidade. O evangelho não vem te agradar, o evangelho vem confrontar. Nós estamos aqui estudando a essência do evangelho. E nós temos para dizer a você que o evangelho vem aqui para confrontar, tirar da zona de conforto. É mudança. Se não houve mudança, pastor Messias e pastor César, não houve conversão. Pastor, se não houve mudança, não houve conversão. Nós estamos falando sobre princípios, o pastor Messias acabou de falar que esteve na Europa, na Inglaterra, e o senhor nos Estados Unidos, e debaixo de uma regulamentação absolutamente local. E muitas vezes, aqui, dentro do nosso contexto, as pessoas não entendem que isso acontece exatamente dentro da lei espiritual, dentro da Constituição do céu. Se nós não olharmos para a Bíblia como livro de Constituição, exatamente, nós estamos errando. Nós já vamos começar a pensar. Aqui está a lei, os artigos, como lei, a Constituição, ela tem lei, tem os artigos, tudo que rege a nossa vida como cristão. Mas aí quer acreditar no que o João fala, querido. Volte, você é cristão, volte para a essência da palavra de Deus. Nós estamos chegando para fazer o seguinte: vamos fazer um intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400.
Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Falando sobre a essência, volte para a essência de fazer parte do povo de Deus, pastor César. Quer dizer, então, e muitas pessoas não querem estudar a Bíblia. É porque quer a conveniência. Se ele quer dizer que Deus veio dar aqui, olha, pastor César, não sei se tu conhece, não sei se o pastor Messias conhece, o pastor Messias morou no Joinville, mas agora na BMW, rapaz, que verdade, na BMW aqui em Santa Catarina, eles estão fazendo carro elétrico. Cara, não precisa de gasolina, é uma beleza. Além de ser, isso é um pouquinho caro, mas é uma beleza. Então ele quer o quê? Que vem um anjo com a chave e vai te dar um carro elétrico, ou vai te dar... E é isso que o pessoal quer ouvir. Por quê? Porque eu sempre digo para o pastor Messias, o que ele quer? Ele quer comprar a bênção dele. Quanto é que custa a minha bênção? Fazer como um mago lá, com o Simão lá. Eu quero comprar a minha bênção. Quanto é essa minha bênção? Então, você vem comprar essa rosa e essa... Eu nunca vi, querido. Rosa tirar pecado. O que limpa pecado é o sangue de Jesus Cristo vertido por nós na cruz do Calvário. E não vai mudar. Não existe isso. E aí, pastor Zé Carlos, tornaram com essa filosofia e com esse comportamento o evangelho uma banca de negócios. Só falta, pastor Messias, vender óleo de peroba para cara de pau. Porque tem um montão de cara de pau aí, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Estão vendendo N coisas e, além disso, tornando o povo consumista. Ele veio aqui, comprou a de hoje, aí a semana que vem ele compra a de amanhã. Quando você confronta ele com o evangelho, ele não quer seguir o evangelho de prática. Você não aprendeu. Ele não quer. Uma das maiores investidas de Satanás, pastor, é exatamente na aplicação e na manutenção da ignorância. Ou seja, a palavra é clara quando ela diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso é botado em qualquer domínio, não é domínio, a gente fala quando eles dominam muito qualquer... Principado. Quando vai dominar, quando vão dominar, vão fazer, ele é tirar a cultura, tirar exatamente, um povo que não tem estudo é fácil de dominar. Entendeu? Um povo que não tem estudo é fácil você dominar ele. Qualquer princípio de ditadura. A ditadura, qualquer ditadura é tirar o conhecimento. Então, isso é princípio, tá? Quer fazer uma ditadura? Tira o conhecimento. Vai nos estudos. Aí porque um povo sem conhecimento é fácil fazer ditadura. E isso também no reino espiritual. Ele não sabe o que tem direito, né? Então ele não vai buscar por esse direito, ele não vai fazer valer o direito que lhe cabe. É como o senhor falou, se de repente o senhor infringe, estando num país exterior, uma regra, um parágrafo dentro daquela lei, o senhor pode simplesmente ser condenado a uma multa, ou até mesmo uma sentença maior, por um detalhe. E muitas vezes as pessoas deixam, no reino de Deus, elas acham que não, Jesus conhece meu coração, sabe que... E vai se levando dessa maneira, de forma leviana. E até... Porque o Senhor é verdade que Ele não leva em consideração os tempos da ignorância, mas essa ignorância não está no desconhecimento. Ele diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir nisso. César, não é verdade? Isso o Espírito Santo falou muito claro no meu coração, César. Eu quero até compartilhar com você. Toda mensagem pregada no púlpito, Deus vai cobrar. Independente se você ouviu ou não. Toda mensagem pregada nos púlpitos da Assembleia de Deus, nós temos aqui o pastor Messias, Sim. que é uma igreja que vive a essência da palavra, toda mensagem pregada no púlpito, Deus vai cobrar. Independente se ouviu ou não viu. Porque a mensagem está sendo pregada. Ele não foi, porque hoje nós temos tempo para tudo. Não temos tempo. Porque, infelizmente, nós estamos vendo no tempo seguinte, que você não tem medo de pegar a pandemia no shopping, vai no shopping, fica lá 3, 4 horas de máscara, a máscara lá no shopping não te atrapalha, ela é até uma benção, máscara no shopping, né? Não tem medo. No shopping não se pega a pandemia. No supermercado não se pega a pandemia. A sala de alimentação do shopping tá... Não tem, não né? Cabe ninguém. Faz tudo. Não se pega a pandemia. Mas agora na igreja ele tem medo. Na igreja, pastor, que é o lugar mais seguro, ele tem medo de pegar a pandemia. Aí na padaria não tem, no shopping não tem, passear não tem, na praia não tem. Anda por normal. Mas na igreja ele tem. Essa coisa é tão difícil de compreender, porque você vai à lotérica, a fila está enorme. Você vai ao banco, a fila está... Você vai ao mercado, está todo mundo lá. Praça de alimentação, que não é uma obrigatoriedade, o pessoal está... Restaurantes, outros, diversos, ok. Mas quando chega no templo para celebrar a Deus, o dia que Deus deu a ele vem cheio de medo. Ou ele diz, não, eu não vou, eu vou ficar em casa, porque em casa eu me protejo. Mas espera aí, quem é que garante a vida? Quem é que sustenta a vida? É o shopping? É a fila de banco? É a casa lotérica? Não.
é a casa de Deus, onde ele vem a Deus celebrar. Então, essa questão de se desculpar em torno de uma pandemia, diante de Deus, não passa como justificativa. Não passa. Isso demonstra o quanto o amor pela casa de Deus em você ou em mim está esvaziado. O quanto eu não valorizo o único lugar capaz de manter minha vida espiritual aguda na relação com o próprio Deus. E daí as demais coisas como consequência, porque é para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vêm por acréscimo. E considerando, pastor, que, não é, vamos entender, vamos ser claros, vamos ser objetivo, que você está no templo, você está na casa, você está buscando, você está em adoração, você está cultuando ao Deus, o seu Senhor, o absoluto, o soberano, aquele que resolve e sabe todas as coisas. Então ali, nessa unidade, a cura, a transformação. Ora, se eu não tenho medo de ir para o shopping, de ir para uma praça de alimentação, para uma lotérica, e porque lá parece até que não tem absolutamente nada, é como o senhor colocou. Por que então eu vou temer de estar na casa do meu Pai, na casa do meu Deus, na presença do meu Deus? Então isso é uma incoerência. Exatamente, inclusive seguindo todo o protocolo, como eu vi aqui na igreja. Exatamente. Passei no templo, Sim. o pastor José Carlos afastou 1,5 metro, quase 2 metros, uma poltrona da outra. E todo o processo de protocolo sendo seguido. Qual é a razão do medo? Não se justifica. Então, o que está estampado e manifesto é que se está perdendo o desejo pela casa de Deus, pela celebração. E se usa isso como uma desculpa esfarrapada, vamos colocar Sim, assim. porque por outra via não teria algo para culpar. Uma das coisas que eu tenho falado, pastor Messias, pastor César, que no momento que nós estamos vivendo, no século XXI, infelizmente, as pessoas elas têm uma facilidade de acreditar na mentira do diabo e tem uma dificuldade de acreditar nas verdades de Deus. Verdade. Isso é no meio do povo cristão. O diabo vem dizendo uma coisa, ele já... Eu faço um programa aqui, pastor, nas madrugadas. É um programa de aconselhamento. E muitas vezes as pessoas me ligam, pastor, o senhor ora por mim porque fizeram um trabalho para mim, e um trabalho forte. Eu disse, olha, o que precisa é vir para Jesus. Não, mas eu estou com Jesus. Peraí. Alguma coisa está errada nesse princípio. Porque a Bíblia diz em João, capítulo 4, versículo 4, em 1 João, capítulo 4, versículo 4, que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, se você está, e aquele que é de Cristo, o inimigo ele não lhe toca. Eles podem matar a galinha preta, a galinha amarela, a galinha vermelha, a galinha azul, pode matar uma saída, não, saída de 7 cor não pode, que é crime. É crime ecológico. Mas pode matar a galinha que quiser, uma vela de 7 dias, 7 meses, 7 anos, não sei se existe. Pode acender o que quiser, pode fazer, bater batuque, pode bater o que quiser. Não vai te pegar, querido, porque você está em Cristo. E as pessoas não aprenderam isso seguinte, Deus porque quem lhe protege é Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Satanás ele está ao derredor, mas ao redor está o anjo do Senhor acampado, te guardando, te livrando. Mas nós temos dificuldade de acreditar na verdade de Deus. Porque o diabo disse, uma das coisas, pastor, é que o diabo vem dizendo que adorar a Deus não é mais preciso, agora mudou. Agora você não precisa mais adorar a Deus na essência, da glória a Deus, aleluia, não. Você precisa dizer, uhul, ahá, aí, querido. Eu não sabia disso. Não, vai nas igrejas, hoje está assim, né? Eles chegam lá no meio da igreja, botam tudo, eles fazem igual vagalume, a vagalume fêmea, ela tem luz para atrair. Então, bota luz para atrair, porque perdeu-se a essência do que é atrair. Atrair, eu não sou radical, não sou contra a luz na igreja, mas aquilo não pode ser para atrair. O que tem que atrair tem que ser a cruz de Cristo. O que tem que se atrair tem que ser a presença de Deus. Mas onde se perdeu a presença de Deus, onde se perdeu a essência da cruz, aí tem que usar a luz para atrair mesmo, porque a presença se perdeu. E aí, amigos, torna-se comum a ideia de que a igreja virou uma casa de entretenimento. Vamos entreter. Coach. Porque perdeu. Um lugar de coach. Eu vou falar assim, não quero ser muito assunto, nós falamos sobre isso em autoridade, mas se perdeu. O Espírito Santo, a essência do Espírito Santo, que é o melhor se perdeu, mas não falar isso no outro programa, né? Olha só, nós estamos falando aqui sobre isso, e eu entrei sobre a rebelião de Lucifer, nós falamos e saímos um pouco, mas quantos arcanjos, pastores, bons que tinham, que se perderam com Lucifer? Que não eram ruins, eram arcanjos bons. Quantos querubins bons que tinham, porque nós temos que lembrar que lá não tinha maldade, lá não tinha. Hoje, eu e o pastor Messias, pastor César, nós temos que cuidar, porque o inimigo está aí nos tentando, aí, o pecado está aí nos afrontando, mas lá não tinha.
né? Quantos arcanjos bons que tinham? Quantos serafins bons que tinham? Quantos anjos bons que se perderam com eles? E por que que Deus deixou que isso acontecesse? Deus sabia que ia ter rebelião. Porque uma coisa que Deus não aceita é a rebelião. Princípio de Deus, uma coisa que Deus não aceita e não perdoa, é a rebelião. E hoje, infelizmente, querido, muitas pessoas estão fazendo rebeliões e não sabem a maldade que estão trazendo para si e para os seus descendentes. Para si e para a sua família. Mas não vamos falar mais sobre isso amanhã. Pastor César, muito obrigado, Pastor César. Pastor Zé Carlos, eu que agradeço, muito obrigado, é uma honra estar com os amados, né, Pastor Messias, com o senhor juntamente, né, e eu agradeço realmente de coração, porque eu estou aprendendo demais, e eu tenho plena certeza que você também está aprendendo bastante, né, que o Senhor te abençoe e que possamos estar mais juntos aprendendo da parte de Deus. Muito obrigado, pastor. Pastor Messias, obrigado, Pastor Messias. Pastor Zé Carlos, Pastor César, está sendo muito bom para mim, porque eu estou refletindo sobre um tema que vai operando na nossa consciência qual deve ser o nosso comportamento. E eu sei que esse tema está operando na consciência daqueles que estão nos assistindo. E aí, em casa, preparando o café, trabalhando, ou em algum lugar onde você esteja assistindo, essa palavra vai trabalhar sua consciência, vai trabalhar seu coração. Como está trabalhando o nosso? E oportunidades assim, pastores, são muito boas e de imenso valor. Então, a você, preste bem atenção nesses programas, porque eles são rema, ação de Deus para a sua vida. E é exatamente essa compreensão que se quer gerar na sua consciência. Fuja da rebelião, fuja desse caminho, se submeta ao princípio de autoridade sob o qual Deus te colocou. E você vai ter uma vida de muita bênção. Pastor, você esteja orando por nós. Pai, nós te agradecemos por este momento tão singular, tão importante, tão abençoador. Estar aqui está sendo agradável. E essa convivência está nos trazendo uma relação para a prática desse princípio. Nós te agradecemos pelas pessoas, centenas delas que estão sendo alcançadas agora. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós estamos amanhã, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.